Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí, né, pelas redes sociais. Nós estamos aqui, meus irmãos, mais uma vez para a gente ministrar, né, as lições da revista Compromisso. Sempre eu mostro a revista, essa revista aqui, ó, revista Compromisso, tá certo? Nós estamos estudando os livros de Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, que são baseados, na verdade, nas viagens missionárias de Paulo, tá certo? E nós estamos hoje na lição de número 5. A lição de número 5, que tem por título Liberdade Cristã. Certo? Eu espero que todos os irmãos que forem chegando, tá certo? Vão aí compartilhando a live, vão aí convidando outras pessoas. Porque, meus irmãos, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Eu estava conversando com o irmão Gustavo ontem isso. Se o apóstolo Paulo ele fosse vivo nos nossos dias atuais, com a tecnologia que nós temos de internet, de WhatsApp, de lives, enfim, Paulo ele já tinha evangelizado o mundo. Se Paulo ele estivesse vivo nos nossos dias atuais, com a tecnologia de comunicação que nós temos, Paulo ele já teria evangelizado todo mundo. E nós temos essa tecnologia nas mãos. Muitas vezes a gente não tem vamos dizer assim, a disponibilidade, porque existem pessoas, a gente precisa dizer isso, né? Existem pessoas que eles, mesmo por trás de uma câmera de celular, mesmo por trás de um celular, eles são inibidos, são pessoas que são tímidas, são pessoas que não têm, às vezes entendem muito da palavra de Deus, são verdadeiros professores, mas eles não têm a condição de falar em público, inclusive até através de uma live mesmo. Mas essas pessoas que não têm essa aptidão para fazer isso, ajuda a gente, ajuda os pastores, ajuda os professores de escola dominical que nesse exato momento, pode ser que nesse exato momento estejam ministrando lições aí, né? Ajuda, compartilha, é só você compartilhar o vídeo. Você compartilhando esse vídeo é a mesma coisa de você estar ministrando a lição. Entendeu? Aqui não tem professor, aqui não tem pessoa melhor do que você, não tem pessoa melhor do que ninguém aqui não. Todos nós somos iguais. Nós estamos em uma missão que é tentar ensinar ao povo a palavra do Senhor. Então, se você que está me vendo agora, se você que está fazendo parte dessa live, você tem vontade, eu gostaria de propagar o Evangelho de Cristo, você tem a oportunidade nessa hora, compartilha a live. Quanto mais pessoas você compartilhar, você está pregando a palavra de Deus, tá bom? Então o título da nossa lição de hoje é Liberdade Cristã, né? Pelo que eu estou vendo aqui, a irmã Joselita Machado já está online, né? Graça e paz, irmã, Deus abençoe. Acredito que a irmã Tânia, né, que é professora da Escola Bíblica Dominical também, a irmã Tânia, acredito que ela vai estar online também com a gente, né? Eu já comuniquei a ela, comuniquei no grupo Compromisso com a EBD, que nós, a partir das 7h30 da noite, estaríamos ministrando a lição de número 5 através da nossa live, tá bom? Então você que for chegando aí, vai dando um oi aí pra gente entender que você está conosco aí na live com a gente também, tá bom? Então o título da lição, como eu falei, é Liberdade Cristã. É a lição de número 5 dessa revista Compromisso, tá certo? O texto base dessa lição, que nós vamos nos basear para nós ministrarmos a lição, os irmãos que tiverem com a revista podem acompanhar aí, né? Irmã Joana Dark, Deus abençoe, irmã Joana Dark. O texto áureo da lição é Gálatas capítulo 5, o verso 1, né? Gálatas, deixa eu abrir aqui que fechou a Bíblia por causa do ventilador, que é muito quente, meus irmãos, onde eu estou aqui, certo? Esse é o quarto onde eu durmo aqui. É quente, aí a gente tem que ligar o ventilador, tá certo? Aí fechou aqui, mas nós já achamos, tá certo? Gálatas capítulo 5, o verso 1 diz assim, é o texto base da nossa lição de hoje, tá certo? Diz assim, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Então esse é o texto base da nossa lição. Gálatas capítulo 5, o verso 1, eu vou repetir mais uma vez para os irmãos, tá certo?
Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Antes da gente entrar na lição propriamente dita, eu queria dizer aos irmãos o seguinte. Nesse período aqui que Paulo estava falando para os Gálatas, Paulo ele estava passando um momento de muita dificuldade na área espiritual mesmo, tá certo? Mas não era a questão dele, não era a vida dele. Paulo estava, nesse preciso momento aqui, Paulo estava sentindo uma dificuldade muito grande com relação aos Gálatas. Porque Paulo tinha pregado o evangelho, a igreja tinha sido formada, tinha sido instituída na Galácia, porém eles estavam indo por outros ventos de doutrina. E Paulo ele estava sentindo, meus irmãos, uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque uma das coisas, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já aconteceu várias vezes, de você se esforçar em falar do evangelho, de você se esforçar em pregar a palavra do Senhor, de você se esforçar em querer que a pessoa chegue ao conhecimento de Cristo, e de uma hora para outra chega uma pessoa lá de fora com uma teologia barata e começa a levar você na conversa, e quando menos se espera aquela pessoa que estava sendo doutrinada no evangelho da verdade começa a se enveredar por outros caminhos e muitas vezes não tem nem como voltar. Então Paulo estava passando por esse momento. Paulo estava passando por essa dificuldade lá na Galácia com os Gálatas. Era essa a dificuldade. E me veio na mente aqui, isso nós não começamos nem a lição ainda, é só para a gente começar conversando aqui. E o que me veio na mente aqui são esses pastores, meu irmão. Tipo assim, o meu pastor, o pastor Davi Caleb, pastor lá da Igreja Batista Jardim Paulistano. Para mim, e acredito que para muitas pessoas, um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que procura fazer a vontade de Deus, um homem entendido dentro das Escrituras, um homem que ensina verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus manda ensinar. A gente não vê o pastor Davi com heresias, a gente não vê o pastor Davi com vanglória, a gente não vê, a gente vê um homem que quer transmitir a palavra de Deus. E lá na igreja que eu faço parte, na Igreja Batista Jardim Paulistano, o pastor Davi já tem mais de 20 anos de ministério. O que sentiria um homem desse, um pastor, semelhante ao pastor Davi, em falar para as ovelhas 20 anos, tirar o camarada do lamaçal do pecado, pregar, ensinar, admoestar, encorajar, e de uma hora para outra chega essas seitas e com 2, 3 palavras destroem o que o cara falou durante 20 anos. Então Paulo estava mais ou menos sentindo isso, nesse período aqui que nós vamos estudar na lição hoje. Paulo estava mais ou menos sentindo isso. Tristeza, angústia de ver pessoas deixando a glória de Deus por coisas banais. E isso acontece nos nossos dias atuais hoje constantemente. Tá bom? Então, liberdade cristã. Nós vamos orar antes de começarmos a lição propriamente dita. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, nos ajude. Aqui, meu irmão, não tem ninguém capacitado, aqui não tem ninguém melhor do que você, aqui não tem ninguém mais sábio do que você, aqui tem simplesmente um servo que tem um imenso prazer, meu irmão, de transmitir a palavra de Deus, só isso. Que carece da graça, da misericórdia de Deus, do amparo de Deus, das suas ricas compaixões, a gente carece de tudo isso. E nós estamos aqui simplesmente para isso, para juntos nós aprendermos mais da palavra de Deus, debatermos mais. Eu gosto muito de fazer live, por quê? Porque é nas lives que a gente aprende, né? Tá aí a irmã Joselita, tá aí a irmã Joana Dark, que eu estou vendo que ela tá aí. Agora a terceira pessoa eu não estou conseguindo identificar. Tá dizendo aqui para mim que tem 3 pessoas na live. Uma é Joselita, outra é a irmã Joana Dark, a terceira pessoa, se quiser dar um oi aí pra gente saber quem é, a gente fica muito tranquilo em ver você aí, tá certo? Mas tem 3 pessoas na live. E essas 3 pessoas vão interagir no estudo da palavra de Deus. Não sou eu sozinho. Certo? Uma dúvida, uma pergunta, um questionamento, um ensinamento, digita aí, meu irmão.
que a gente vai aprender junto, tá certo? Ninguém aqui sabe mais do que ninguém não. Então vamos orar, pedir a Deus que nos oriente, nos capacite, para que a gente possa transmitir a palavra dele, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos ao Senhor pela nossa vida, agradecemos ao Senhor pela nossa existência, agradecemos ao Senhor pelo nosso pão, que o Senhor não tem deixado faltar. Muito obrigado, Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem feito na nossa vida. Nessa hora, Deus, nós te pedimos que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos aprender mais da Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, transmitir aqui nessa live as Tuas verdades. E eu gostaria de te pedir uma coisa, Deus, que todas aquelas pessoas que o Senhor tem propósito na vida delas, todas aquelas pessoas que o Senhor sabe que necessitam ouvir nessa noite a mensagem da Tua palavra, eu te peço, Deus, abençoe para que essas pessoas encontrem essa live na internet, assistam essa live, glorifiquem o Teu nome. Esse é o nosso maior desejo, é que pessoas glorifiquem o nome do Senhor. Nos ajuda, perdoa os nossos pecados e ao final, Deus, desse trabalho, abençoa todos os meus irmãos. Que eles tenham, Deus, uma noite feliz, uma noite abençoada, um sono reparador e que o Senhor nos livre desse grande mal que está abrangendo o mundo, que é esse coronavírus. Para nós, Deus, foi uma surpresa. Para nós não esperávamos que isso acontecesse. Mas nada é surpresa para o Senhor. O Senhor já sabia, e o Senhor também já sabe o fim de toda essa pandemia. E esse vírus para o Senhor não significa nada. Esse vírus para o Senhor ele não tem poder algum, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigado. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Então, meus irmãos, o título da lição, como a gente já falou, é Liberdade Cristã. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a gente diz assim, eu sou livre. Todos nós somos livres em Cristo. Cristo nos libertou da prisão do pecado. Cristo nos libertou da cilada do diabo. Cristo nos libertou de um domínio das trevas. Somos livres. Mas isso não significa dizer que nós sejamos libertinos. Libertinagem. Né? Tem pessoas que confundem liberdade com libertinagem. É uma coisa totalmente diferente. Liberdade é aquilo que você consegue fazer e não vai causar dano a ninguém. Pelo contrário, vai gerar, vai projetar o bem. Então isso é liberdade. Agora, a tal da libertinagem é algo que você vai fazer pensando que está correto, mas o final disso é prejudicial a você e às pessoas que estão próximas a você. Então, que a gente possa deixar bem claro que liberdade é totalmente diferente de libertinagem. Tá certo? Cristo nos libertou, como o texto áureo da lição diz, Gálatas 5, verso 1, que Cristo nos libertou, nos livrou, e hoje somos livres, por causa do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então a introdução da nossa lição diz assim, jamais se pode confundir liberdade com libertinagem. A gente acabou de explicar aqui agora. A gente não pode confundir essas duas coisas. Tá certo? Licenciosidade não é aproveitar a liberdade em Cristo para dar ocasiões à carne e promover o erro. Isso aqui é muito legal, isso aqui. Só isso aqui a gente já estudaria toda a lição. Né? Não é aproveitar a liberdade que nós temos em Cristo para promover, né, o erro. Uma coisa que um dia eu vi uma pessoa falar, e uma pessoa que já tem um determinado tempo de evangelho, essa pessoa chegou para mim e disse assim, não para mim, né, para algumas pessoas que estavam reunidas num ambiente. Essa pessoa disse o seguinte, eu sou livre em Cristo. Eu posso fazer o que eu quiser. E eu queria ver até onde essa pessoa iria chegar. O que ela queria dizer com aquilo. E eu já sabia mais ou menos o que ela queria dizer, mas eu não falei nada, não interferi. E ela disse que em Cristo ela era livre, ela podia falar o que ela quisesse, ela podia pensar da forma que quisesse, ela poderia dizer o que quisesse. E eu disse, amigo, você está
muito errado. A liberdade que Cristo nos deu é uma liberdade que nós sentimos paz. É uma liberdade que, desculpa a expressão, o pau está quebrando lá fora. O mundo, nesse exato momento agora, o mundo está um caos. Né? Pessoas tentando, procurando a cura desse vírus, com medo de sair nas ruas, com medo de se contrair essa doença, com medo de morrer. Por mais cuidado que elas estejam tendo, estão com medo de morrer. E nós, que temos a liberdade em Cristo, nós estamos nos precavendo. Nós estamos cuidando da nossa saúde. Nós estamos usando máscara, nós estamos lavando as mãos, nós estamos usando álcool em gel. Estamos fazendo o que é para fazer. Mas a paz que habita dentro do nosso coração, ela supera todas essas coisas. Nós entendemos e pedimos a Deus que não sejamos contaminados com esse vírus. E que se por um acaso sejamos contaminados, se Ele permitir que isso aconteça, Ele vai estar conosco durante todo o tratamento, durante toda a enfermidade. E se Ele, por soberania própria dele, Ele quiser que a gente parta para a eternidade, nós vamos estar com Cristo. É isso, é essa a diferença entre uma pessoa que tem a liberdade em Cristo e a pessoa que usa de libertinagem. Você tem de conhecer quem é o seu Redentor. Lembre lá daquela questão de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus. A Bíblia diz que andava se desviando do mal, mas no final de toda aquela a turbulência que Jó passou, ele disse: eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Quem sabe toda essa situação que a gente está passando no planeta hoje não seja um pequeno recado de Deus para a humanidade dizendo: se arrependa. Se arrependa. O mundo precisa se arrepender. O mundo precisa buscar ao Senhor. O mundo precisa se ajoelhar diante de Deus, do Deus da sua criação. O homem precisa fazer isso. Mas a cada dia que passa, meus irmãos, nós estamos vendo os homens ajoelhados aos pés de imagem de escultura. Nós estamos vendo os homens rogando a deuses que não existem. Nós estamos vendo os homens, humanamente falando, tendo relacionamento sexuais com pessoas do mesmo sexo. Você hoje não consegue ligar uma internet, uma TV, que só vai passar isso. Promiscuidade, adultério, prostituição, fornicação, homossexualismo. E nós, como crentes, como cristãos, estamos achando isso a coisa mais normal do mundo. Temos medo de falar, porque pode causar um constrangimento, pode alguém nos processar. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa a você. Quem me acompanha nas redes sociais aí vê que lá no canal do YouTube, lá no TikTok, aqui no Facebook, eu sempre estou postando vídeo falando alguma coisa. Claro que a gente tem de medir as palavras, a gente não pode dizer tudo o que vem na boca, porque pode ser que às vezes a gente extrapole alguma coisa e até prejudique alguém. Mas uma coisa a gente precisa entender, meus irmãos. Uma coisa a gente precisa entender. É que o Evangelho tem de ser pregado. A verdade tem de ser exposta na cara das pessoas mesmo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus está voltando. E a Bíblia diz que todos nós um dia iremos prestar contas diante daquele que nos criou. E se eu chegar diante da presença do Senhor hoje, Deus disser assim: Davi, você tinha um recurso nas suas mãos e não usou esse recurso para falar da minha vinda. Não usou esse recurso para falar do meu amor pela humanidade. Não usou esse recurso para falar das minhas grandezas. Você brincou, você fez gracinha, você fez um monte de coisa que não deveria fazer. Menos a minha palavra você pregou. Eu digo: Deus, eu fiz. Eu procurei fazer. Temos, meus irmãos, nas nossas mãos a condição, a possibilidade de transformar o mundo.
Ah, Davi, isso é heresia? Não. Segundo Crônicas, capítulo 7, o verso 14, diz assim, se o meu povo... Deus não está falando nesse texto de Segundo Crônicas com o povo lá de fora, não, com o mundo, não. Ele está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, sabe quem são esses? Nós, os crentes. Aquelas pessoas que temem a Deus. Aquelas pessoas que procuram fazer a vontade de Deus. Aquelas pessoas que procuram andar nos caminhos de Deus, somos nós. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa terra precisa de cura. Mas a cura só vai vir, meus irmãos, se a igreja agir. Se a igreja trabalhar. Se a igreja orar. Se a igreja retirar do meio dela os seus maus caminhos. A Bíblia diz que Deus tem condição, Ele tem poder de sarar a nossa terra. Basta somente a gente fazer a vontade dEle. Não é fazer da graça motivo de crescer a possibilidade e vontade de pecar. Isso não é liberdade. Nós usarmos os subterfúgios do Evangelho para pecar. Não. Quer um exemplo claro? Tem uma irmãzinha, suponhamos, isso é só suposição, tá certo? Tem uma irmã que ficou viúva há um tempo, e essa irmã precisa de um aconselhamento, e essa irmã precisa de uma mão amiga, essa irmã precisa de um apoio espiritual. Aí lá vem o galanteador, o pastor, o missionário, o líder de jovens, o líder dos homens, enfim, vem aquele galanteador, em vez de falar das grandezas de Deus para aquela irmãzinha que está precisando falar, que é necessário que se faça isso, mas o que é que ele precisa primeiramente fazer? Ter temor a Deus, meu irmão. Ele é livre, claro que é, mas não é livre para pecar, não. Aí levar o cidadão sozinho na casa da irmã, pregar o evangelho para a irmã. Uma irmã que já está abalada emocionalmente, uma pessoa que já está fragilizada com a perda do marido, aí vai o cidadão sozinho na casa da mulher lá pregar o evangelho. Não, meu irmão. Não vá só, não. Vá com a sua esposa. Vá acompanhado. Sabe por quê? Não é que você queira fazer alguma coisa de errado ou a irmã que está lá nessa situação vai fazer algo de errado. Não, não é isso, não. É porque a Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Tem de haver cuidado com isso. Tem de ter precaução com isso. Não pode brincar, não podemos brincar com o diabo. Ter medo dele é uma coisa, ninguém vai ter medo dele. O nosso Deus é maior do que ele. Né? Ter medo dele é uma coisa, não. Nem um crente precisa ter medo do diabo, não. Agora, cuidado. Cuidado, meu irmão. A Bíblia diz que ele é maligno. A Bíblia diz que ele é perverso. A Bíblia chama ele de Belial. O camarada não é fluxicheiro, não. O que ele puder fazer para lhe derrubar e lhe humilhar diante de uma congregação toda, ele vai fazer. Não se iluda com isso, não. Não fique pensando que ele é brincadeira, não. Ele não vem para brincar. Ele trabalha 24 horas por dia para destruir a sua vida e a minha vida. Isso é fato. Ele não dorme. Ele não descansa. Ele só tem um foco, derrubar você, acabar com a sua vida, tirar você do caminho. Era isso que estava acontecendo com os Gálatas naquela época. E Paulo estava ali combatendo tudo isso. Mas liberdade para honrar e promover e ensinar o reino de Deus. É o que eu falei agora há pouco. O homem não foi criado para ser escravo, para viver aprisionado, muito menos na vida espiritual. A liberdade cristã é um ponto alto de nossa fé. A liberdade cristã é um ponto alto da nossa fé. A liberdade cristã teve um preço e devemos honrar esta liberdade e apontar para o que precisa ser apontado quando queremos entender e viver este dom inefável. Aponte para Cristo, meu irmão. Eu fico muito pensativo
quando eu vejo pessoas chegando perto de mim dizendo assim, Davi, eu vou abandonar o evangelho, eu não quero mais saber disso. E eu olho para aquela pessoa e digo, meu Deus, tu vai para onde, meu irmão? Lembram lá daquela questão que Jesus falou? A Bíblia diz que Jesus ele alimentou uma grande multidão, pregou a palavra, né? E quando ele começou a meter a lenha nos camaradas lá, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Está lá no livro de Mateus. Elisa Aline dos Santos, Deus abençoe. Está lá no livro de Mateus isso. Lucas também descreve isso. Jesus chegou para uma grande multidão e disse, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aí a Bíblia diz que começou a sair de um por um. Já tinham se alimentado, já tinham ouvido uma palavra boa. Começaram a sair de um por um, ficou Jesus e os 12. Jesus já estava irado com a situação. Jesus disse, vocês não querem sair também não? Os discípulos disseram, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Meu irmão, só Jesus tem as palavras de vida eterna. Não há outro caminho, não há outro meio, não há outro subterfúgio. Só Jesus tem palavras de vida eterna. A liberdade cristã teve um preço e devemos honrar esta liberdade e apontar para o que precisa ser apontado, quando queremos entender e viver este dom inefável. Liberdade em Cristo é alto privilégio e não menos responsabilidade. É um privilégio que você tem, a liberdade em Cristo. Mas não está dizendo que você deve ser um irresponsável. Pelo contrário, você tem de ter mais responsabilidade ainda. Ser livre faz crescer mais ainda a responsabilidade diante de nós mesmos, diante dos homens e diante de Deus. Na escola bíblica dominical, sempre quando eu estou ministrando uma lição, eu sempre digo aos irmãos, sempre faço questão de bater nessa tecla quando há possibilidade de fazer isso. Muitas vezes, meus irmãos, as pessoas elas chegam numa determinada loja no centro da cidade, aqui na cidade que a gente mora, e elas muitas vezes não querem nem entrar naquela loja lá, porque não interessa nada ali. Mas muitas vezes ela vai passando na calçada e olha para uma vitrine. E na vitrine daquela loja tem algo que ela nem quer comprar, mas ela olha e acha bonito. E diz, eu vou entrar para comprar aquele produto ali. Eu não estou precisando não, mas eu vou entrar para comprar aquilo ali que eu achei legal. Nós somos essa vitrine. Eu e você somos essa vitrine. O mundo vai olhar para a gente. As pessoas vão olhar para nós. As pessoas vão se espelhar em nós. E as pessoas vão dizer, eu quero o Cristo que esse homem serve, que essa mulher serve. Tem algo diferente na vida dele. Então que a gente possa pensar dessa forma. Que a nossa liberdade, ela faz crescer mais ainda a nossa responsabilidade diante de nós mesmos, diante dos homens e diante de Deus. Já imaginou se você ou eu partirmos para a eternidade hoje e no nosso velório um parente nosso, uma esposa, um filho, um marido, um primo, chegar para diante do caixão da gente e dizer assim, graças a Deus foi embora. Já foi tarde. Ô pessoa complicada. Ô pessoa para encher, torrou minha paciência. Graças a Deus foi-se embora. Será que a gente vai... Claro que a gente, se falecer hoje, não vai ver uma cena dessa. Mas as pessoas que ficaram, vai ver. Mas será que o nosso filho, a nossa filha, nossa esposa, nosso marido, vai chegar dentro do nosso corpo e vai dizer assim, vai fazer falta. E como vai fazer falta? Que a gente possa pensar nisso. Nossa liberdade, ela faz crescer a responsabilidade diante de nós mesmos, diante dos homens e diante de Deus. Tá bom? Isso foi a nossa introdução. O primeiro ponto da lição diz assim, liberdade cristã requer uma vida de obediência à verdade. Olha aí para alguns desobedientes que podem estar me vendo agora. Né? Eu tenho 21 anos de idade, eu sou maior de idade. Pensa você que é, meu irmão. Eu tenho 43 anos e sou dependente de Deus.
Por que você com 21 pensa que é dono do seu nariz? Ah, porque você vota? Ah, porque se você for casar, você não precisa mais do seu pai e da sua mãe para assinar, você já pode casar? Ah, se a maioridade fosse só isso. Ah, se as responsabilidades fossem só isso. É não, meu irmão. Ela dobra. Não tem aquele programa da Rede Globo chamado Big Brother? Em que você está dentro de uma casa confinado e tem câmera no banheiro, câmera no quarto, câmera não sei aonde. Onde você passa tem alguma coisa ali filmando. A nossa vida é um Big Brother, meu irmão. Existem pessoas que estão 24 horas por dia nos vendo. Nós podemos nem estar vendo eles. Mas eles estão nos vendo constantemente. Estão analisando a nossa vida. Dizendo assim, errou nisso. Vacilou nisso. Pecou nisso. Disse isso, não era para ter dito. É, meu irmão. Aí você tem liberdade. Qual liberdade você tem? Em Cristo. Mas eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso dizer o que eu quero dizer. Eu não posso pensar o que eu quero pensar. Não. A Bíblia diz assim. Eu me pego muito nesse texto, muito. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Ah, irmão Davi, então nesse caso eu posso beber. Pode. Ah, meu irmão, então nesse caso eu posso fumar. Pode. Ah, meu irmão, então nesse caso eu posso, sei lá, fazer qualquer coisa. Pode, meu irmão. Você pode fazer o que você quiser. Porém, toda a sua escolha, toda a minha escolha, tem uma consequência. Um dia um camarada chegou para mim e disse assim, Davi, eu sou homossexual. Chegou perto de mim, a gente começou a conversar. E ele disse, Davi, eu sou homossexual. E eu queria saber de você, que eu já vi alguns vídeos seus, já fui lá na igreja, eu vi você ministrando a palavra, eu queria que você me respondesse uma coisa. Eu disse, meu irmão, se eu puder lhe responder, vou ficar muito feliz em tirar uma dúvida sua. Ele disse, meu irmão, eu como homossexual, eu vou ter uma vida eterna? E ele me perguntou dessa forma. Eu, como homossexual, eu vou ter uma vida eterna? Eu disse, claro que você vai ter uma vida eterna. Ele fez, mesmo eu sendo homossexual, mesmo você sendo homossexual, você vai ter uma vida eterna. Porém, longe de Deus. Ele olhou para mim assim, se é mesmo? Longe de Deus. As práticas que você está fazendo hoje, o estilo de vida que você está vivendo hoje, esse estilo de vida vai te levar para longe de Deus. Uma eternidade longe do Senhor. Mas uma vida eterna você vai ter. O ser humano, ele nasceu. Deus criou o ser humano para ser eterno. O homem é eterno. O espírito do homem é eterno. Agora, de acordo com as suas decisões e escolhas nessa vida que a gente vive agora, você vai escolher se vai passar uma eternidade perto de Deus ou se você vai passar uma eternidade longe do Senhor. É diferente. Mas eterno você é. Acabe com essa história de pensar e dizer que morreu, acabou. Que acabou, meu irmão. E morreu, tem uns que dizem, né? Morreu, virou purpurina. Acredita nisso aí? Acaba não. Todos nós, quando fecharmos os olhos nessa terra, teremos uma vida eterna. Todos nós, quando fecharmos os olhos, morrermos nessa terra, teremos uma vida eterna. Agora, a diferença é que uns terão a vida eterna ao lado de Deus, por toda a eternidade. E outros terão uma vida eterna distantes de Deus, por toda a eternidade. Essa é que é a diferença. Liberdade cristã requer uma vida de obediência à verdade. Gálatas 5,7 diz assim, corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Isso é uma pergunta que a gente pode fazer a você que está vivendo aí. Você estava andando tão bem, meu irmão. Você estava fazendo a coisa tão direitinha, tão certa. Quem foi que impediu você de continuar na verdade? Porque baseado nesse texto, o que eu acho incrível
incrível. É a capacidade que o ser humano tem de se esquecer de Deus. É uma coisa incrível isso aí. Deus abençoa, Deus cura, Deus liberta, transforma. Qualquer vento de doutrina carrega o camarada. Qualquer situação difícil o camarada corre. Esqueceu de Deus. Eu não vou mais para a igreja porque o irmão Davi Pérez não me deu a paz do Senhor Jesus hoje. Ele está com raiva de mim. Problema do irmão Davi Pérez que não falou com você. Quem morreu por você na cruz do Calvário não foi Davi Pérez, não. Quem deu a vida por você não foi Davi Pérez, não. Quem te deu salvação não foi Davi Pérez, não. Quem te deu salvação, quem te libertou, quem te deu vida nova, quem te deu uma vida eterna ao lado de Deus foi Jesus Cristo, com o sacrifício dele na cruz do Calvário. Então, meu irmão, meu amigo, pare com essa besteira de dizer, eu vou sair da igreja porque o irmão não falou comigo, eu vou sair da igreja porque o pastor não falou comigo, eu vou sair da igreja porque ninguém fala comigo lá. Se você agir dessa forma, você pode ter entrado na igreja por qualquer outra coisa, menos por Jesus. Se você tiver com esse pensamento de sair da igreja por qualquer motivo, você pode ter entrado lá por qualquer outro meio, por qualquer outra pessoa, menos por Cristo. Menos por Jesus. Os Gálatas, mais uma vez, são advertidos. Esse é o ponto 2, né? Tinha iniciado tão bem a corrida na fé. Tinham iniciado maravilhosamente a vida cristã com a fé em Cristo Jesus, mas agora estavam sendo impedidos por ensinamentos defeituosos. Sabe quais eram os ensinamentos defeituosos aqui desse tempo aqui? Que eles estavam passando? Eles tinham aceitado Jesus como Senhor, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, aceitaram a pregação de Paulo, já faziam parte da igreja de Cristo, mas estavam querendo voltar à lei. Estavam querendo guardar o sábado, estavam querendo voltar às festas, às luas novas, às tradições. E Paulo disse, não precisa mais. Como tem gente no nosso meio hoje que diz o seguinte, eu sou evangélica, eu acredito na ressurreição de Cristo, Cristo me salvou, Cristo me libertou, mas eu guardo o sábado também, porque o sábado é um dia santo ao Senhor. Não, não é mais. Era. Nos rudimentos do mundo, naquela lei passada, era assim. O maná ele vinha dobrado na sexta-feira, para que no sábado ninguém pegasse, ninguém trabalhasse, ninguém se esforçasse. Veio Jesus e cumpriu toda a lei. O nosso sábado hoje é Jesus Cristo. Não precisa você guardar o para você ser salvo. Precisa você aceitar Jesus como Senhor da sua vida para você ter salvação. E ponto final. Tudo a ver com nossa vida espiritual. O atleta se prepara para correr, mas será um verdadeiro atleta se houver negligência na preparação. Já imaginou se um atleta for ter uma corrida semana que vem e ele não quiser se preparar? Ele não vai conseguir se superar em nada. Disciplina e foco. O corredor tem uma meta. Precisa seguir as normas, tanto do treinamento como da competição. Pode ter a maior velocidade possível, mas se burlar as normas, jamais será um campeão. Estavam indo tão bem, mas deixaram que os obstáculos surgidos os impedissem de obedecer à verdade. Os obstáculos que aparecem no nosso dia a dia vão aparecer muitos. Em nossa corrida sempre existirá a possibilidade de obstáculos. Sempre, meu irmão. Enquanto nós estivermos nesse mundo, sempre vai haver os obstáculos na vida. As pedras na vida para a gente tropeçar. Sempre vai ter. Tá certo? Sempre vai ter isso. As barreiras existem para serem ultrapassadas e jamais para trazerem desânimo. Nada deve impedir alguém de obedecer à verdade do Evangelho. Obediência é expressão de fé e compromisso. Nada pode barrar a nossa obediência à palavra de Deus.
Nada, meu irmão. Nada pode. Os obstáculos vão surgir no nosso dia a dia. As barreiras vão surgir no nosso dia a dia. Mas o nosso alvo é Cristo. E é para Ele que nós devemos olhar. Se você olhar para a direita e para a esquerda, você vai encontrar erro. Você vai encontrar deturpação da palavra. Para os irmãos terem uma ideia, acredito que há uma semana atrás, não sei, 15 dias, um grande líder religioso. Quem viu isso aí, comenta aí, bota aí, eu vi. Um grande líder religioso aqui do Brasil, meu irmão. Disse que tinha um feijão lá na igreja dele, que esse feijão curava as pessoas que estivessem em estado grave com coronavírus. Ok. Eu não estou questionando a natureza, não. A cura desse vírus pode estar até na própria natureza mesmo. O que eu estou questionando é que o camarada disse que curava, mas o camarada estava cobrando de 100 a R$1.000 pelo feijão. Ô, meu irmão, o evangelho é isso? A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Isso é mercantilismo, isso é comércio. Isso não é o evangelho de Cristo. Isso não é o evangelho de Cristo. Quem viu, acredito que alguns de vocês que estão me vendo aí nessa live acompanharam isso aí. O camarada vendendo feijão milagroso por um preço exorbitante. Meu irmão, se cura, doa para os teus fiéis, doa para a população. Queira o bem de todo mundo, né? Mas não obedecem à verdade. Olham para o seu interior, olham para si. Querem se beneficiar a si próprio. Isso não existe. Certo? Segundo ponto, liberdade cristã implica produzir vida frutífera como a vida de Jesus. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade e etc. Liberdade para o bem, para produzir coisas boas. O reino de Deus é o reino do bem. Por isso o crente precisa produzir o bom fruto. Não basta dizer que é uma árvore. Uma plantação do Senhor. É preciso frutificar. Lembram daquela parábola que Jesus falou? Que ele chegou próximo a uma figueira e viu a figueira cheia de flores. Mas aquela figueira não tinha fruto e ele amaldiçoou aquela figueira, disse nunca mais nessa fruta. E a figueira ela murchou instantaneamente. Somos nós. Somos nós, mesmo. Cadê os nossos frutos? Bota uma coisa na sua cabeça, eu vou dizer agora, pensei nisso agora. Estão jogando pedra em você? Estão dizendo que você não presta? Estão dizendo que você não é crente? Estão dizendo que você é um fariseu, é um hipócrita, e você tem a consciência de que está fazendo a verdade, está fazendo a vontade de Deus. Sabe por que estão jogando pedra em você, meu irmão? Por causa dos frutos. A gente não chega perto de uma árvore e joga pedra nela só por jogar. Eu digo isso quando eu era guri, eu passava perto de uns pés de jambo que tinha próximo à casa da minha mãe. Ah, meu irmão, eu jogava pedra para derrubar os jambos. Até hoje eu gosto dessa fruta, jambo, é uma fruta deliciosa, no meu ponto de vista é boa. Mas por que eu jogava pedra naquela árvore? Para que o fruto caísse, para eu acertar o fruto. Estão jogando pedra em você, meu irmão? Estão te crucificando? Estão batendo em você? É fruto, meu irmão, tu tem fruto. Fica tranquilo. O fruto é a expressão máxima da fruteira. Pouco ou nenhum valor tem uma macieira se ela não der fruto. Já imaginou você dizer assim, rapaz, lá no meu quintal tem um pé de maçã. Vamos lá, quando a gente chega lá não tem fruto nenhum. O pé de árvore é lindo, mas cadê os frutos? Não tem valor algum. O fruto vai proporcionar alegria ao seu dono. Eu chego lá, o pé de árvore está lá no meu quintal. Rapaz, esse pé de árvore teu é lindo demais. Olha o tanto de fruto que ele tem. Eu vou ficar alegre com isso. Imagina Deus. Deus olhar para a gente e dizer, mas rapaz, esse meu servo está dando fruto. Paulo fala do fruto do Espírito Santo em nossa vida. Não é o fruto que nós imaginamos, planejamos e queremos. É o fruto do Espírito, produzido em nós pelo Espírito.
Esse fruto está intimamente relacionado ao nosso caráter, maneira de ser, vida relacional, faz-nos semelhantes a Jesus, é obra do Espírito em nós, e o fruto é que nos faz semelhantes ao Senhor. Não é mais não você ser semelhante a Cristo, parecido com Cristo? Lembra que Paulo disse assim, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Paulo não estava com essa fala dizendo assim, eu sou melhor do que Cristo, não. Ele estava dizendo, ó, se vocês quiserem imitar alguém na terra que se pareça com Cristo, imitem a mim, porque eu estou imitando a ele. Paulo tinha essa convicção. A liberdade ensinada por Paulo era uma liberdade para o bem. Era a liberdade para sermos iguais a Jesus. Esse fruto é contrastado com as obras da carne. Se depender do homem apenas, sempre haverá obras, mas se dependermos do Espírito, o que ocorrerá será fruto. Muitos homens, inclusive aqueles que muitas vezes não têm compromisso nenhum com o Senhor, nenhum com Deus, eles têm obras. Eles têm obras. Mas cadê os frutos? Paulo fala do fruto do Espírito, que se expressa de várias maneiras, como amor, alegria, paz, tolerância, paciência, ser uma pessoa boa, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Um dia eu conversando com um pastor, ele disse assim, Davi, a coisa mais difícil que eu encontrei nessa terra foi me dominar. Eu me dominar. É o domínio próprio, é muito difícil mesmo. É você lutar com você mesmo. E nessa situação, só o Espírito Santo para nos auxiliar. Terceiro ponto, liberdade cristã implica andar com as pessoas pelas quais Jesus deu a vida na cruz. Isso aqui, meu irmão, é muito interessante, certo? Gálatas 6:1, irmãos, se alguém vos for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade e cuidar de ti mesmo para que não sejas tentado também. Olha o que Paulo diz aqui. Se uma pessoa for pega num pecado, ela deve ser levantada, restaurada por aqueles que continuam de pé. E aquele que continua de pé tem de ter cuidado para que não aconteça com ele também. Olha o que é que o Paulo está dizendo lá. Gálatas 6:1. Isso é muito importante. A liberdade em Cristo Jesus promove vida relacional com sabedoria e inteligência. O objetivo de evidenciar que fomos libertos pelo Senhor do pecado e da culpa. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você foi liberto, meu irmão, do pecado e da culpa. As coisas velhas passaram. É isso que não entra na cabeça do ser humano. É isso que não entra na cabeça da pessoa que não conhece Jesus ainda. Eles dizem assim, matou, adulterou, roubou, se prostituiu, fez todo tipo de besteira e hoje é crente. Claro, foi liberto, foi livre das garras do pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. É exercer com sentimento e na prática a obra da restauração daqueles que tenham caído. Ter misericórdia dessas pessoas. Paulo exorta aos Gálatas para que tivessem esta atitude com os irmãos frágeis, que estavam trocando a fé pelas obras e pelo legalismo. Paulo diz, tenham cuidado com eles. Cuidem deles. Nossa experiência com Cristo de viver a liberdade deve nos conscientizar que não devemos fazer de ninguém uma presa nossa pelo jugo da culpa. Colocar o camarada como um prisioneiro porque você sabe que ele errou. Não. Se alguém for encontrado debilitado, fraco, vivendo a amargura da ofensa, esse alguém precisa de suporte, de ajuda. Jamais ser confrontado com o espírito de amargura, rancor e ressentimento. O camarada tem que ser tratado por aqueles que estão de pé. A igreja tem que dar a mão a ele, para que ele possa se levantar de novo. É o que Paulo está dizendo aqui. Mas a mansidão deve ser parte da nossa atitude de encaminhamento dessa pessoa, para que haja vida
e transformação. Cuidar bem da pessoa. A palavra corrigir, usada pelo apóstolo, tem um sentido de restaurar. Corrigir não é criticar, não. É restaurar o camarada. Ele voltar com força total. Não é corrigir para mostrar que somos melhores. Não é corrigir para mostrar força e autoridade. Não é corrigir com rancor e ressentimento. É corrigir para transformar a situação de alguém que estava precisando. Corrigir para motivar e não para desanimar. Corrigir para fazer alegria e incentivo para a pessoa não se desanimar na fé. Tentar restaurar a pessoa. É essa a nossa meta, é essa a nossa missão. Paulo chega a dizer que esta atitude também traz benefício pessoal, serve de proteção. Sempre o amor protege os outros e a si mesmo. Meu irmão, quando você vê alguém caído, não humilha ele não. Não maltrata ele não. Estenda a mão para ele, meu irmão. Porque amanhã pode ser você que esteja caído, pode ser eu. E aí? Não é tão bom quando uma pessoa vem nos ajudar? Não é tão bom quando uma pessoa estende a mão para a gente? E quando a gente vê um irmão caído, uma pessoa que estava ali ao lado da gente e hoje está na sarjeta, no lamaçal do pecado de novo, a gente vai humilhar a pessoa? Vai excluir a pessoa? Não vai falar com ele? Que história é essa? Que igreja é essa, meu irmão? Que cristianismo é esse que a gente vive? Cristianismo superficial. Cristianismo de egocentrismo. Não é cristocêntrico, não. É o ego da pessoa que está no centro da coisa lá. Isso é um absurdo. Liberdade cristã implica vida dinâmica e ativa na semeadura espiritual. Gálatas 6,8. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Semeadura é uma arte, parece simples, mas não é. Quem já teve experiência no campo sabe muito. A semeadura implica várias coisas, necessárias e úteis para que o trabalho não seja em vão. A semeadura precisa de um bom solo, solo preparado, precisa de sementes e boas sementes. A semeadura precisa de cuidado. É um processo delicado. Hoje, então, a agricultura moderna requer até mesmo o uso de tecnologia e da meteorologia. Na semeadura no reino me faz crer que alguns princípios devem ser aplicados. Semear na sua carne significa plantar coisas que irão produzir carnalidade. Se você está semeando na carne, o fruto vai ser carnalidade. São as obras da carne, o resultado é corrupção, que envolve decadência e colheita para a carne. As obras da carne resultam na semeadura que o homem faz com sementes e solos carnais. Paulo diz que a semeadura do crente é diferente. É o Espírito que aponta para coisas mais sublimes e duradouras, que é a vida eterna. É uma semeadura espiritual, regada e produzida pelo Espírito em nós. Temos compromissos com o tipo de semeadura em que estamos envolvidos? A colheita nada mais é do que a multiplicação daquilo que se foi semeado. Você planta um grão de feijão, nasce um pé de feijão com várias bagens e nessas bagens vários grãos. Então é a multiplicação do fruto que foi plantado, mesmo. O que você está plantando? O que eu estou plantando? Qual é a colheita que a gente quer no futuro? Vamos pensar nisso? Liberdade cristã implica entendimento de que a nossa glória é a cruz de Cristo. Isso aqui também é interessante, viu? Gálatas 6,14. Mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Que tipo de liberdade buscamos? Queremos e cultivamos. Não pode ser liberdade para promover a nossa glória. Vivemos um tempo em que a glória humana, pessoal e de ministérios tem sido o foco. Vivemos em um tempo em que as palavras eleitas
desejadas e proclamadas têm sido fama, sucesso, celebridade, marketing pessoal e ministerial. Vivemos um tempo em que se passa mais tempo falando de gente, estruturas, do que em Jesus, né? Eu vi há um tempo atrás aí um vídeo de uma igreja na África. Era uma casinha mesmo, de taipa. E as pessoas estavam lá louvando a Deus. Quando vai se montar uma igreja hoje, pensa-se logo num mega templo, mega som, painel de LED, púlpito resplandecente. Pensa em tudo, menos em Cristo. Para vivenciarmos uma liberdade que traga o entendimento de que não é a nossa glória, é a glória de Jesus. Não é a minha evidência, é a evidência de Jesus. Não é o meu crescimento, é a honra de Jesus. Não o crescimento e o despontar do meu ministério, mas a glória do Salvador. Não é a minha inteligência, mas a sabedoria de Deus. Não é a minha colheita, é a colheita da lavoura de Cristo. Vivemos tempos difíceis e confusos quanto a isto. Ninguém quer buscar glória na cruz. Cruz é símbolo de humilhação, vergonha e dor. Cruz é símbolo de horror, mas que Deus transformou em expressão de seu amor. Não é a glória na cruz objeto, como cruz em si. Não é a glória em amuleto, mas é gloriar-se no que aconteceu na cruz. A morte de Jesus na cruz e todo o seu significado e importância devem ser motivo de gloriar-nos. O que implica e significa que a glória não é nossa, nem mesmo em nós, mas em Jesus e sua obra salvadora. A glória tem de ser para Ele. O louvor tem de ser para Ele. A majestade, o holofote é dele, não é meu. Eu estou aqui como um simples vaso passando a mensagem do Evangelho. Ponto final, só isso. A glória é dele. O louvor é dele. Certo? Nossa conclusão. Liberdade é um bem precioso e inegociável. Liberdade que Paulo quis dizer sobre a imposição posta pela lei. Aí tem uma pergunta aqui que ele traz 4 afirmações. Como viver essa liberdade cristã? Aprender a dizer não para as coisas que contrariam sua liberdade em Cristo Jesus. Diga não, meu irmão. É para a glória de Deus? Beleza. É para a glória humana? Diga não. Não queira a glória para você. Aprenda e desenvolva atitudes que promovam o reino de Deus com a fé e honradez. Né? Promover coisas que promovam a fé e honradez. Não negocie jamais a sua liberdade em Cristo Jesus por uma liberdade que seja enganosa, perniciosa e escravizante. Jamais negocie isso. Permita que o Espírito produza em sua vida a vida de Jesus, na semeadura espiritual e na frutificação do bom fruto. Então, meus irmãos, essa foi a nossa lição de número 5. Uma lição muito boa, muito simples, fácil de entender, liberdade cristã. A lição de número 6, que nós só vamos ministrar semana que vem, essa lição 5 que nós ministramos agora, seria para esse domingo que vem agora, né? No caso, depois de amanhã. Nós estaremos ministrando a lição 6, que tem por título Aspectos Essenciais da Doutrina na Salvação. Essa ministração será na próxima sexta-feira. Nós não iremos fazer porque tem live da igreja, então a gente não vai fazer na sexta-feira. Talvez essa lição aqui eu vou combinar ainda com os irmãos para a gente ministrar ela no sábado, tá certo? No sábado, a partir das 8 horas da noite, sábado que vem, de amanhã a 8, nós estaremos ministrando a lição de número 6, se Deus assim nos permitir, tá bom? Então Deus nos abençoe, muito obrigado a todos os irmãos que ficaram com a gente até agora, tá certo? Que Deus abençoe você, sua família, estudem a palavra de Deus, é muito importante nós estarmos sempre estudando a Bíblia Sagrada, tá certo? Vamos orar e vamos encerrar nossa live, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado, Deus, pela ministração da Tua Palavra, que as pessoas que estiveram conosco até agora, que elas possam ter sido abençoadas pelo Teu Espírito Santo e que elas, ó Deus, venham produzir frutos para a Tua glória. Nos abençoa, nos guarda, perdoa os nossos pecados,
Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos vocês. Eu peço a todos vocês que estão na live agora, né, se puderem, compartilhem, né? Compartilhando, outras pessoas vão estar assistindo em forma de vídeo para a glória de Deus. Que Deus possa nos abençoar.